Olá, família Hendrix nunca desiste. Bem-vindo ao canal da família Hendrix. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei. Hoje eu gostaria de falar algo que está lá no texto, em Efésios capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Interessante que quando você me vê, para você eu sou absoluto. E aí parece que o reino dos céus, ele se torna relativo. Isso é o R3 na geometria. Mas quando eu começo a observar as coisas que acontecem no reino espiritual, então eu posso ver que o reino espiritual, quando eu começo a entender as coisas espirituais, eu posso ver que o reino de Deus é que é absoluto e aonde eu vivo é relativo. Vocês compreendem isso? Quando nós estamos, queridos, no R3, vemos e ouvimos algo que sai do natural. Quando nós vivemos nesse relativismo ou nesse absoluto que nós enxergamos, que seria o nosso absoluto aqui, e aí o absoluto que nós enxergamos, que é o que nós conhecemos, que é o que nós entendemos, que é o que nós podemos ver, aí ele começa a sair de sincronia, começa a sair a circunstância que você está vivendo, ela sai do seu poder que você estava controlando. E quando isso acontece, nós entramos em pânico. Por que nós entramos em pânico? É porque nós estamos conhecendo só o que é nosso absoluto, mas esquecemos que, na verdade, o absoluto é Cristo. O absoluto são as coisas espirituais, porque a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós nos tornamos com Ele espiritual. Então, irmão, quando enxergamos o R4 como um absoluto, ou seja, quando as coisas de Deus são absolutas, as coisas do Senhor que tem que ser absoluto em nossas vidas, e não o que nós estamos percebendo aqui, porque isso aqui é passageiro. Para nós, no nosso natural, é absoluto. Mas o absoluto mesmo, querido, é as coisas celestiais. Quando nós entramos no nível espiritual, queridos, eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora de Ezequiel capítulo 37. Quando Ezequiel é chamado por Deus e quando ele conversa com Deus, ele estava nesse mundo aqui absoluto e os céus era o relativo. Mas quando ele é tomado e levado no vale de ossos secos, ele estava vivendo o R4, ou seja, uma quarta dimensão, porque nós vivemos na terceira dimensão. Irmãos, isso é profundo, eu quero saber que vocês entendessem, que deixa Deus trabalhar na sua mente. E quando então esse homem, ele chega diante do vale de ossos secos, e Deus vira para ele: e aí, profeta, esses ossos podem viver? Ele diz para o Senhor é que sabe. Ele diz para ele: profetiza sobre esses ossos secos. Interessante, queridos, que quando ele começa a profetizar, ouve-se um barulho então de ossos batendo em ossos, o ajuntar de ossos, de esqueleto, e ali começaram a formar tendões, começaram a formar músculos, começaram a formar pele, mas ali faltava algo. Sabe o que faltava? Ali faltava algo que era a vida. E o Senhor fala para ele: olha, sopra sobre esses ossos agora o vento do Espírito. E esse vento, ele veio e deu vida àquelas pessoas. Ele deu vida. Então, quando aquelas pessoas estavam em vida, eles estavam vivendo a quarta dimensão, porque a quarta dimensão era aquilo ali, era o absoluto de Deus. Aquilo ali deixou de ser um relativo e tornou-se absoluto no mundo espiritual. E o que era então relativo agora se torna absoluto, e o que é absoluto se torna relativo. No vídeo passado, o Samuel, meu filho, trouxe uma história onde ele relatou sobre os seus olhos. Se fosse hoje, em 1984, na cidade de Campinápolis, Mato Grosso, onde nós morávamos, e fizeram uma bomba caseira. E nessa bomba caseira, nós éramos alguns meninos, tentaram
Tentaram explodir aquele lugar, mas ela não teve seu efeito, jogaram ela para lá. Isso foi numa sexta. No sábado alguém achou, ia estar aquela turma de menino brincando. Alguém achou e falou, vamos colocar fogo de novo. E todo mundo menino, 14 anos de idade, vamos embora. Fazia um frio no mês de junho, lembro como se fosse hoje, eu te contando aqui como se estivesse vendo isso hoje. E naquele momento, queridos, um pega, sopra, joga para lá, botaram fogo, nada, sopra, joga para lá, botaram fogo e nada. E de repente eu, por minha vez, peguei aquele negócio e soprei. Quando eu soprei, eu estava de frente ao hospital. Quando eu soprei, aquele explodiu na minha mão que desapareceu. Eu quero contar para vocês que eu fui diagnosticado como perda total do meu olho esquerdo. Meu rosto ficou todo preto, cheio de areia, por causa da pólvora e areia. Meu olho direito em torno de 25% que eu enxergaria. Nesse momento eu estava vivendo o absoluto aqui nessa terra. E quando eu vivi o absoluto aqui nessa terra, eu estava deixando o sobrenatural, que era o absoluto, de lado. Mas Deus é tão tremendo que nós saímos ali, eu já fui socorrido de imediato de frente ao hospital. Fui colocado no carro e parti para Goiânia no sábado pela manhã, nós viajamos o dia inteiro. Chegamos aqui no hospital, Dr. Alan Hassi, quero agradecer a ele e a família dele, se porventura estiver ouvindo. E eles fizeram raspagem e realmente diagnosticaram que eu havia perdido a visão. Pela manhã eu pedi que minha mãe comprasse um calçado para mim. Quando ela chegou com esse calçado, eu tirei a venda do meu olho. Fui com essa mão, eu tirei a venda do meu olho e olhei e falei, não mãe, com essa cor eu não gostaria, não queria isso aqui não. Traz uma outra cor para mim. Mas o milagre de Deus, o absoluto de Deus, o sobrenatural de Deus, a quarta dimensão, ela operou naquele lugar, porque hoje eu digo para você que eu enxergo muito bem. Eu digo para você que os meus olhos podem enxergar muito bem. Eu digo para você que o sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar. Eu digo para vocês que Deus entrou naquele lugar ali e fez grandes coisas. E Deus que cura os olhos, a visão. É o mesmo Deus, querido, que curou aquele leproso quando ele se dobra, quando ele se prostra diante do Senhor Jesus. E ele pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Ele diz, eu quero ser limpo. Ele não disse que queria ser curado, mas ele disse, eu quero ser limpo. E quando Jesus toca nele, ele diz, vai para o sacerdote, aquele homem ficou limpo. Irmãos, o que às vezes é absoluto para nós é só relativo. Porque o absoluto é Deus. E Ele quer curar as minhas emoções, Ele quer curar as suas emoções. Ele quer curar você, Ele quer trazer cura espiritual, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer ressurreição. Em Efésios, ainda capítulo 3, versículo 19, diz, se embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês e sua natureza. E agora que a glória de Deus seja dada a Deus, ao qual, por meio do seu poder, age aonde, irmãos? Em nós. Pode fazer muito mais do que pedimos ou que até pensamos. A vida além do entendimento, querido, que vai dar sentido ao seu entendimento. Mas o seu entendimento não vai dar sentido à sua vida. A vida além do entendimento vai fazer o seu entendimento fazer sentido. Mas o seu entendimento não vai dar sentido à sua vida. Quem é que dá sentido à sua vida? É o Senhor Jesus. Na profundidade, na integralidade, na intensidade dessa luz. Você é a luz. A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo. Nós que devemos refletir o Senhor. Nós temos que ser santo e não sagrados. Tem muita gente que está querendo ser sagrado, mas nós devemos ser santo e não sagrado. Entende isso? Nós temos que ser intensos.
intensos na presença do Senhor. Quero deixar uma palavra para você nessa tarde. Que Deus possa abençoar e abrir o seu entendimento. Dar a você agora algo do céu. Que o seu relativo, que aquilo que é absoluto para você aqui nesta terra, deixa de ser absoluto e se torna relativo. E o céu, que se torna então o absoluto na sua vida. E você vai ter entendimento da profundidade, na largura. Você vai começar a ter entendimento em todas essas áreas. Queridos, fica aqui meu abraço. Família Hendricks ao seu dispor. Deus abençoa. Se você gostou, compartilhe, curta. Até a próxima. Fiquem com Deus.